eu tirar? Tá, consegui. Que é o transporte público sob demanda. Esse capítulo foi escrito pela Amanda Ferreira, Bianca Lara, que sou eu, Débora da Rocha, Miriam Pinheiro e Renato Ribeiro. A urbanização viabiliza o alcance a uma maior oferta de serviços e oportunidades no âmbito econômico. Porém, esse processo aliado ao elevado índice de motorização pode reduzir a mobilidade da população. Com isso, com esses impactos gerados por esse alto índice de motorização, eles podem ser mitigados com incentivo ao uso de transporte público coletivo. Mas para que isso ocorra, o mesmo deve ser seguro, rápido e confiável. Mas o que a gente vê no cenário atual é um transporte onde você tem uma demora, uma dificuldade ao acesso do transporte, em alguns locais itinerários insuficientes, ou seja, uma baixa cobertura de rede. Em horários ditos como ociosos, a gente tem uma baixa frequência desses veículos, desses ônibus, e no horário do pico, na maioria das vezes, a gente vê veículos com superlotação. E um dos problemas desses serviços tradicionais de transporte público coletivo é justamente o quê? A baixa flexibilidade, tanto da rede quanto da oferta. Isso faz com que o usuário precise se adequar ao transporte existente, ou então, quando isso não é possível, ele migra tanto para o transporte individual ou outro serviço disponibilizado na cidade. A gente vê muito a abrangência do conceito de Smart City e as tecnologias de inteligência virtual, e com isso a gente vê serviços sob demanda sendo usado na maior parte dos países do mundo, entre que você pode desde a pedir uma comida, a pedir produtos, itens de supermercado, até a utilizar a rede de transportes mesmo. E essas mudanças nessas dinâmicas trazem uma necessidade de serviços de transportes urbanos novos e mais execuíveis, e que eles se adequem às necessidades dos usuários. E com essas mudanças, se originaram meios mais dinâmicos de transportes urbanos, como aplicativos de carona, aplicativos para os ciclistas, compartilhamento de veículos, mapas colaborativos, transporte individual solicitado por aplicativo, como o Uber, o Cabify, 99, entre outros. E embora essa oferta de transporte, essa modalidade de transporte seja recente, é possível encontrar, tanto na literatura quanto na prática, alguns exemplos de serviço de transporte público coletivo sob demanda. Esse serviço possui algumas características distintas entre si, porque vai variar o itinerário e a tarifa de acordo com a região em que ele é operado, com as particularidades daquela região. E segundo o portal da NTP, as soluções de transporte coletivo sob demanda começaram a surgir em diversos formatos operacionais, que variam de acordo com o nível de flexibilidade, sendo eles itinerários e paradas fixas. Nesse caso, você tem ele é mais parecido com o transporte convencional, transporte coletivo convencional. A única diferença vai ser que você consegue reservar o seu assento. A única coisa é que ele vai ser sob demanda. Você tem itinerários flexíveis e paradas fixas, aí você já ganha uma flexibilidade no itinerário, onde o veículo vai ter uma rota, uma área em que ele vai rodar, e você pode solicitar o itinerário, porém ele terá pontos de embarque e desembarque fixos. Itinerários fixos e paradas flexíveis, onde o itinerário vai ser fixo, mas você vai poder solicitar o seu ponto de embarque e desembarque dentro daquele itinerário. E, por fim, itinerários e paradas flexíveis, que ele se assemelha mais ao transporte sob demanda individual, em que você vai ter um aplicativo, e dentro desse aplicativo você vai poder fazer a solicitação da sua rota. E nesse, a tarifa vai variar de acordo com o itinerário, e aí você pode escolher os seus pontos de descida. Outra característica do transporte, desse tipo de transporte, soluções sob demanda aplicadas ao transporte público coletivo de passageiros, ele tem potencial de otimizar esse serviço através do sistema de roteamento flexível. No entanto, por ser um mercado de desenvolvimento, as autoridades públicas devem considerar alguns aspectos para implantar esse serviço, de preferência espelhando-se em soluções de mercado já aplicadas com sucesso em outros contextos.
Assim como no sistema de transportes convencionais, o primeiro passo em direção à oferta de um novo serviço é a realização de um estudo de demanda e das deficiências da rede atual. É importante, no primeiro momento, entender as necessidades e dificuldades do usuário em potencial, para então poder perceber quais seriam as características, né, que seriam desse transporte sob demanda e como elas poderiam contribuir para solucionar os problemas existentes naquela região, para estabelecer o serviço a ser prestado. E outro fator importante também é você programar e modelar uma legislação para que este transporte ele complemente, para que ele case com a rede atual e que essa legislação dê todos os parâmetros, a região a ser priorizada, etc. A gente tem alguns exemplos aí, por mais que seja um tema novo, mas exemplos de sucesso do transporte coletivo sob demanda no mundo e no Brasil. Um deles é Singapura, que em 2018 implantou um projeto que realizou atendimento em dias e horários específicos para substituir parte dos ônibus. E nesse sistema, ele atua em áreas de baixa demanda, então ele complementa a rede existente e convencional e atende em áreas em que, né, a demanda é pouca. Em Dubai também tem esse tipo de serviço, em que o passageiro ele consegue solicitar reservar o seu local e aí busca um ônibus, né, na parada mais próxima para atender a solicitação dele. Tem o exemplo de Sydney, que é muito interessante, onde o sistema de transporte coletivo sob demanda, ele atua para alimentar o metrô de lá, para alimentar a rede, e é o único sistema integrado de transporte, o que é único nele é que ele foi concebido como um dos componentes de um amplo plano de melhoria de rede de transporte da cidade, e optou pelo modelo de transporte sob demanda no serviço das linhas alimentadoras. Então, buscou uma cobertura mais eficiente que preenchesse as lacunas e ofertando um serviço de primeira, última milha mais eficiente e amigável ao cliente. No Brasil, a gente tem dois exemplos aí de sucesso, que é o Citybus 2.0, em Goiânia, em que ele tem itinerários e paradas flexíveis, e tem em São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, o Ubus, mas já no Ubus, tanto o itinerário quanto as paradas não são flexíveis, mas você consegue reservar o seu assento por meio de um aplicativo. Quais são os benefícios esperados ao se instalar esse sistema? Você vai ganhar qualidade no serviço ofertado, a partir do momento em que você vai ter uma otimização, né, dessa rede, dessas demandas. Você vai conseguir captar novos usuários ou até mesmo recuperar aqueles perdidos, porque você vai estar atendendo, personalizando o serviço, vai estar atendendo as necessidades dele, então você vai estar tornando o transporte coletivo mais atrativo nesse sentido. Você vai otimizar as viagens, eliminando aquelas necessárias, é muito simples, se não tem demanda, não vai ter oferta. Você vai otimizar os custos do sistema, porque você vai poder escolher o melhor veículo para atender aquela situação, a melhor rota, então com isso você consegue uma otimização. Você liga as regiões com maior densidade populacional, que são aquelas regiões que são mais onerosas do ponto de vista do operador, e que o transporte é insuficiente do ponto de vista do usuário, e aumenta a provisão de informações aos passageiros. Por quê? Você vai ter um estreitamento dos laços entre operador e usuário, você vai ter mais precisão dos dados da sua viagem. Em um contexto em que a mobilidade como serviço MES passa a ser discutido como possível alternativa para melhorar a sustentabilidade das grandes cidades, aumentando a conveniência dos usuários e reduzindo os tempos de viagem, o transporte público coletivo sob demanda surge como uma opção atrativa para aumentar a eficiência da rede de transportes, mesmo em contextos onde a disponibilidade de recursos financeiros seja limitada. Isso é muito interessante. Mas quais são os desafios para implantar essa nova mobilidade no transporte? Elevados custos com o aplicativo. Por quê? Demanda de um aplicativo, ele só consegue funcionar por meio de um aplicativo e ele tem custos de instalação, e até então tinha só um no Brasil, ou seja, né, não teria uma certa concorrência. A inclusão digital dos usuários, por quê? Por mais que
você forneça um aplicativo que forneça dados móveis para você utilizar ele, o que vai onerar ainda mais o custo do aplicativo, segundo dados da pesquisa de mobilidade de 2017, 11,2% dos usuários ainda assim ficariam excluídos por não ter um smartphone. Ele necessita de um sistema de proteção aos dados do usuário. Por quê? Você está lidando com um aparelho com informações pessoais, então precisa ter algum sistema, algum mecanismo para proteger esses dados, para proteger a privacidade dos dados do usuário. Possível impossibilidade de implantação, por quê? Pode ser que naquela cidade esteja algum contrato de concessão vigente que não tenha amparo, que não tenha isso previsto, que não aceite essa oferta, a inclusão desse serviço, ou até mesmo na legislação municipal, uma falta de amparo legal, de previsão disso nessa legislação. Conflito de interesses entre os operadores, visto que, além do sentido de o operador ficar inseguro por ser algo novo, a incerteza, incerto do novo, ele vai estar disponibilizando informações deles, como todos vão estar disponibilizando informações, onde abre um leque para o usuário e aumenta a concorrência, porque dá a possibilidade de escolha. Com isso, nosso grupo chegou à seguinte conclusão, que o serviço de transporte público sob demanda, ele concentra-se na otimização dos atributos de viagem para um grupo de passageiros e, por isso, pode resultar em tempo de espera e viagem mais longo, se comparados com o transporte individual sob demanda, não devendo, portanto, ser alvo de comparações estritas. Cabe ressaltar que essa é uma alternativa viável como complemento à rede, não como substituto total, ou seja, ele vai complementar onde a rede de transportes convencional é insuficiente, onde ela não consegue ter um atendimento otimizado, e com isso ele vai melhorar, vai somar, vai complementar. É isso. Muito obrigado, Bianca, pela apresentação. O capítulo de vocês está muito bem escrito, parabéns. Esse é o espaço que a gente abre para discussões. Caso alguém tenha alguma pergunta a fazer para a Bianca, algo para comentar, algo para falar sobre o assunto, alguma experiência que tenha vivenciado a respeito do assunto, no Brasil ou internacionalmente, alguém tem alguma pergunta? Bom, acredito que ninguém se manifestou, então eu posso fazer uma pergunta. Bianca, o que você acha? Você já deu alguns exemplos aí da implantação no Brasil, propriamente dito, né? Você falou que Goiânia e São Paulo já fazem isso. Você acredita que isso pode ser dado, isso foram regiões, né? Mas de uma perspectiva nacional, você acredita que que é vantajoso para o Brasil ter sistemas de transporte público sobre demanda, como já existe para o transporte individual? Sim, eu acredito, inclusive é até tema da minha tese, Que do meu ótimo! TCC. Eu acho que como complemento à rede convencional, pegando justamente aqueles horários ociosos, aquelas regiões em que, se você for pegar pelo ponto de vista do operador, ele dá prejuízo, totalmente oneroso, e do ponto de vista do usuário, não tem um bom atendimento. Então, nessas regiões e nos horários de ociosidade também do transporte, sim. Agora, você fala, Bianca, no período pico, não, entendeu? Então, seria como um complemento mesmo. E tem que estudar bem o caso da região, as particularidades, para ver justamente em quais linhas, em quais regiões seria viável. Mas, feito isso, sim. E eu acredito muito no transporte sob demanda aplicado ao transporte coletivo. Que legal. Parabéns pela sua proposta. Você é o quê, Bianca? Só para eu entender. Você faz... Estou graduanda em Engenharia de Transportes. Ah, que legal. Qual instituto? CETMG. Ah, legal. Parabéns. O trabalho de vocês, como eu disse anteriormente, ficou muito bem escrito mesmo. Quem quiser acessar lá no site, a gente ainda não conseguiu colocar especificamente o livro, mas tem muitos bons capítulos que eu acredito que a gente vai acrescentar muito para o estado da arte a respeito do assunto e para orientar os gestores públicos que é a nossa principal função aqui, né? Sim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Muito obrigada pela atenção. É isso.
Em breve nós seremos redirecionados. Acredito que já teríamos que ser, porque já deram os 20 minutos, né? Nós entramos. Vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco. Mas se alguém quiser falar algo, por enquanto que não acaba também, e acrescentar. Vitor, Pode falar. boa noite, grupo. Não, apenas para avisar que eu atualizei o site aqui, no meu navegador, e o link já está disponível do manual. Ah, que ótimo, graças a Deus. É porque demora um tempo para ele para ele funcionar perfeitamente, né, o site. E aí acabou que a gente recebeu da diagramação tarde, então a gente precisou incorporar ele no site, mas então graças a Deus que agora já está dando. Aí, como eu disse, é só ir em mobinc.online, digitar isso no link, esse link, né, na verdade, e aí baixarem o cursor até a parte do descarregue aqui o livro. Deixa eu verificar. É verdade. Que bom. Eu posso... Vou compartilhar com vocês para aqui. Esse é o nosso livro. Nós procuramos ser bastante representativos, colocar figuras em 3D, para dar maior dinamismo à leitura. Aí aqui as nossas pesquisas a respeito dos autores, né? Alguns dos organizadores, e aqui são os capítulos em específico. O capítulo 9 o 9 está mais para o final, né? Então, cada capítulo tem uma cor para diferenciar, para indicar o que está se tratando. 8, transporte coletivo e transporte. E o capítulo 9 é esse aqui. A gente procurou focar mais no transporte público também, mas é sempre dando a interação do transporte público com os outros modos de transporte, por exemplo, transporte ativo. Aqui é que seria uma cidade ideal, né? Com poucos veículos privados e muitos transporte público, muitos transporte ativo. Em breve a gente vai ser redirecionado em 40 segundos. E aí o capítulo propriamente dito. São 172 páginas, né? Isso. E no início eu achei interessante que tem uma pesquisa, né? Como se fosse um censo dos autores, né? Isso, exatamente. Exatamente. Interessante. Aí tem características como, por exemplo, qual é o tipo de veículo que você mais utiliza? E algumas características socioeconômicas. Se é homem, se é mulher. É interessante tratar disso, né? Porque acabou que nossa pesquisa englobou uma quantidade significativa de autores, né? De diversas regiões do país, inclusive do mundo.